Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Prazer imenso estar com vocês no domingo, no dia do Senhor, compartilhando da palavra de Deus. Privilégio para mim e para minha família e também poder observar o reino de Deus avançando em Juazeiro e também no bairro Triângulo, que Deus continue abençoando, usando essa igreja e que todos possam ser encontrados como discípulos fiéis. Amém? Vamos fazer essa oração? Deus nos guie neste momento. É um momento de uma exposição que pretende ser mais leve, no sentido de não ser uma exposição de um texto, mas de um tema, e convidar você a refletir junto acerca desse tema, que é o serviço, o voluntariado na igreja local. Então vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós sabemos que ela é fruto da Tua graça, direcionada a nós, apontada para as necessidades de nossos corações, para as necessidades de mudanças que nós temos urgentes, tanto em nossas vidas, como em nossas famílias, como na igreja local. Nós temos muita coisa para afiar, muita coisa para mudar, Senhor. Tu sabes. Sabe do nosso coração rebelde, dos pecados que atrapalham, diminuem a marcha da caminhada. Tu sabes quais são os nossos desafios. E assim sabendo, nós te pedimos que a Tua palavra seja direcionada por essa mesma mão graciosa, para que fira o nosso coração, para que nos alerte uma vez que o dia está chegando, e este dia em que daremos conta de nossa respiração, de nossos aniversários, dessas conferências, das pregações dominicais, das aulas de EBD, nesse dia em que nós prestaremos contas daquilo que temos feito, com o que temos recebido, o nosso pedido é que nós sejamos encontrados como despenseiros fiéis do que o Senhor nos deu. Esse é o nosso pedido. Se for hoje, Senhor, o dia da transformação, que assim o Senhor opere em nós. Que se hoje for o início, que se hoje for a reafirmação, que no dia chamado hoje, o Senhor opere em nós e nos convença pelo Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler o texto de ontem, porque ele faz a conexão com o nosso tema dentro da questão do discipulado. Hebreus capítulo 10, nós estabelecemos em Hebreus uma teologia voltada para o Evangelho, para aquilo que Deus fez na Antiga Aliança, como sombra do que Ele faria, como esse ápice glorioso da salvação, e tudo parte do tendo. Nós concordamos aqui que nós temos esse acesso, um acesso garantido de um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que faz-nos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É este acesso que nos leva a entender as exortações que nos são dadas, como aproximemo-nos no versículo 22, como guardemos firme a confissão, versículo 23, e finalmente, versículo 24, que nos chama a atenção para a comunidade. Cuidemos também de nos animar, capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que este dia escatológico da cobrança se aproxima. Este tribunal que se avizinha está perto de nós, esse dia está chegando. E nós precisamos estar muito conscientes de que o que nós fazemos na igreja, muito se fala e virou um tipo de clichê, o que você faz no secreto ecoa na eternidade. Mas eu quero também te dizer que o que você faz na igreja ecoa na eternidade. Não é só no âmbito individual, também é no âmbito comunal. Então, o que nós estamos aqui pretendendo? Entender que quando Jesus estava às margens do mar da Galileia, quando Jesus estava andando nas cidades, chamando pessoas, chamando homens da coletoria, chamando pescadores, quando ele inicia isso pré-cruz, então existe um tipo de fé ainda que vai se concretizar diferente da nossa, que já se concretizou, nós olhamos para trás agora,
Então, Jesus estava chamando pessoas para a salvação. Isso é óbvio. Venha, siga-me, abandone tudo. Você não pode amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, sua casa, seus bens, sua conta, mais do que a mim. Esse é o compromisso do discipulado. Negar-se todos os dias. É um compromisso último, final, sem reservas. Entretanto, um aspecto esquecido do discipulado é que, ao receber esse chamado e ao afirmar e dizer, concordo, Senhor, irei contigo, você está entrando em um grupo. E nesse grupo tem um administrador. E nesse grupo tem regras. E você não pode, diz o autor de Hebreus, simplesmente decidir sair do grupo. Vou sair, não vou avisar ninguém, eu estou saindo do grupo. Se você decide isso, o autor de Hebreus diz, você vai para o inferno. Essa é a resolução final. Se você decide sair deste grupo de discípulos, no final das contas, você decidiu sair da união com Cristo, se é que um dia você foi unido a Cristo. Uma vez que andar com esse povo, amar esse povo, é amar o próprio Jesus e andar com o próprio Jesus, mesmo com suas falhas, com suas imprecisões e com suas dificuldades. Uma vez que Deus ama tanto a igreja, você também deveria amar tanto assim a igreja. Então, segue-me é um chamado coletivo. É andar lado a lado e isso nos protege do mundo. Você já viu o Rei Leão? Quem já assistiu o Rei Leão aqui? O antigo, né? O novo não. O antigo. E lá no Rei Leão tem aqueles antílopes, né? São aquelas... os nossos bodes, né? Parecido com os nossos bodes, só que um pouco maiorzinhos. E eles são bem fracos, né? Dentro da savana africana. Mas quando eles se unem e eles andam em manadas, até leões que entrem no meio serão pisoteados, né? Se bem que essa não é uma boa ilustração, uma vez que às vezes os cristãos perdem, eles são mortos pelos leões. Mas no final das contas nós vencemos porque nós conservamos a nossa confissão firme e seremos salvos no final das contas. Mas essa união dá proteção, dá ânimo, o próprio texto de Hebreus diz que nós devemos cuidar, mas meu centro aqui nesta manhã é pensar numa progressão. Se essa comunidade precisa ter uma cola, precisa estar unida, o último passo de nossa reflexão à noite é pensar que nós somos uma comunidade contracultural. Nós devemos sair dessa igreja e ser sal e luz lá fora. Ir contra o fluxo das ideologias, do pensamento, da cosmovisão mundana. Mas entre ser comunidade e ser contracultural, existe algo perdido no meio, que é a cultura do serviço e do voluntariado. É impossível uma igreja que não tenha entendido, uma mocidade, um grupo menor ou um grupo maior dentro da igreja, é impossível que uma igreja que não tenha entendido o que é servir, o que é amar um ao outro, é impossível que ela faça missão lá fora. É impossível que ela ame quem não lhe pertence, quem não é da sua família. Uma vez que nós estamos falando de estranhos, uma vez que nós estamos falando dessa atividade mais perigosa, mais laboriosa, que é estar no mundo, nós precisamos antes aprender a estar na igreja e servir como igreja. Como eu falei, a nossa pretensão aqui é ser um pouco mais leve no sentido da exposição, mas perceba versículo 24. Cuidemos de nos animar uns aos outros no amor, e o nosso centro aqui é na prática de boas obras. Praticar boas obras é aquilo que nós estamos entendendo como voluntariado cristão. Ser um voluntário, ser alguém que se dispõe a servir sem paga, sem receber nada em troca. Apenas um serviço ministerial recebido da graça de Deus e dado também de graça, uma vez que foi recebido de graça. Agora, essa é a realidade teológica. Mas quando nós pisamos o pé no chão da igreja local, da realidade, das sessões, dos ministérios, qual a crise que a gente observa? Em todas as igrejas, não me compete aqui fazer uma análise de nenhuma igreja em si, mas de todas, o que nós percebemos é uma crise de falta de obreiros, em todo lugar. Em todo lugar nós encontramos uma falta de servos. Às vezes nós dizemos, não, vamos desenvolver tal coisa porque falta dinheiro. Isso raramente é verdade. Dinheiro, espaço, oportunidade, Deus dá e Deus dá muito facilmente. Mas o que é que nos trava muitas vezes na obra de Deus? A falta de servos,
de voluntários. Eu falo isso porque eu sou pastor, então eu estou no meu lugar de fala, né? Eu posso dizer isso? Eu sei o que é que acontece e nós andamos nas igrejas e ouvimos pastores lamentando e chorando e é isso que de fato acontece. Pessoas que estão mais para consumir do que para servir. Quando servem, servem ao seu jeito, do seu modo, no seu tempo. Se ficam magoadas, saem, deixam a igreja, deixam o ministério. Então, nós estamos lidando com esse povo complicado, povo difícil, mas tem jeito, graças a Deus tem jeito. O que eu tenho percebido é que nós temos dois extremos hoje, nas igrejas em geral, até fora do nosso movimento. Nós temos um grupo que está falando de voluntariado, de administração, de serviço, e a igreja para esse grupo é mais ou menos como uma empresa. Você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que se dedicar, senão o pastor ele vai lhe pegar. Senão o pastor vai lhe demitir, caso você não sirva e faça e chegue na sua meta. Tem igrejas que têm meta de produção. Então, se você não discipular 20 pessoas no mês, você está fora. E estar fora não é só sair do hall de membros. É, por exemplo, o pastor deixar de orar por você. Então, você vai perder a cobertura espiritual do pastor. Ele não vai mais orar por você, os demônios vão atacar a tua casa, o devorador vai pegar o teu salário. Estão entendendo isso? Então, existe um tipo de pressão espiritual, um tipo de abuso espiritual, de fato, né? Alguns que estão exercendo, pensando na igreja como empresa, e a igreja não é empresa. Entretanto, alguns, por negar esse extremo, começam a pensar que igreja é coisa qualquer, que deve ser feita de qualquer modo, que deve ser feita com qualquer coração. Então, pensam, o serviço na igreja é quando der, quando eu puder, se eu estiver pronto. Então, não existe uma dedicação, não existe um senso de responsabilidade, de administração nesse serviço. A gente precisa, então, do quê para resolver? De uma teologia do serviço cristão, para que nós não sejamos vistos como nem empregados, nem pessoas que podem ou têm a possibilidade de servir ou não. Não existe esta possibilidade. Os nossos problemas são, eu listo alguns. Alguns são teimosos. Existe um grupo de teimosos na igreja, né? São aquelas pessoas que dizem eu não vou e não tem quem faça eu ir, me obrigue. E aí a gente pode fazer o quê, né? Nós não vamos para o lado do abuso espiritual e nós também não podemos abraçar e dizer está tudo bem, você está... Não. Às vezes, né, nós falamos nos púlpitos, batemos, e o pobre do púlpito ele não tem culpa nenhuma da teimosia sua. Então, às vezes, eu acho que nós pegamos muito leve com os teimosos, mas vamos pensar juntos aqui se a gente chega numa conclusão. Alguns são simplesmente preguiçosos, eles não são maldosos em dizer não vou porque eu não quero. Eles são preguiçosos mesmo. Eles estão envolvidos, enredados pelo mundo. Eles também são preguiçosos nos estudos, no trabalho. Então, quando o trabalho o obriga, ele tem que comer. Ele faz com muita preguiça, mas ele faz porque tem que comer. Na igreja, vai dizer alguma coisa da alimentação da sua casa? Vai modificar na sua feira? Opa, obrigado, aí deu certo. Então, vamos ver? Muito bem. Então, preguiçosos. Mas alguns são idólatras de ministério. São essas pessoas que servem, mas idolatram o serviço que fazem. Caso você as tire desse ministério, elas saem da igreja. Elas lhe matam se perderem o cargo. Porque o cargo para elas é mais importante do que amar e honrar Jesus Cristo. Nós temos também aquelas pessoas que não entenderam a visão da igreja. Não estão andando juntos com a igreja. Falta uma visão unificadora. Então, tem uma sociedade aqui, a sociedade manda na igreja, a sociedade faz tudo, a outra sociedade quer fazer outra coisa, o outro grupo quer fazer outra coisa. Andando cada um para um lado, vocês já viram no OANCE, tem uma corda, né, uma corda um cabo de força, só que ele é circular. A gente emenda a corda, e aí cada um fica puxando para um lado e é um caos, né? Porque o cabo de força, quando é unilateral, um time ganha. Mas quando cada um puxa para um lado, esse círculo fica um caos. Às vezes a igreja é assim. Também falta de compromisso. São aqueles que no começo do ano chegam para o pastor e dizem, pastor, esse vai ser o ano. O senhor não está entendendo não, pastor. Tem um churrasco, né, na virada do ano, aí se empolgam. E aí, pastor, esse ano eu vou servir como nunca outrora aconteceu na história desse país. Eu vou servir. Chega fevereiro,
ainda tem um retiro de carnaval, ainda estão empolgados, aí tem uma conferência, aí vão baixando. Depois de julho, acabou-se. A gente está chegando aqui na virada, né, dos abandonos. Falta de compromisso, de dizer que vai fazer e cumprir até o fim. E tensões relacionais. Essas tensões relacionais têm de vários níveis. Pessoas de idades diferentes, pessoas de visão diferente, pessoas de estratos sociais diferentes. Então, nós pensamos diferente. Gerações, existem conflitos intergeracionais. Então, quando esses conflitos acontecem, eu fazia igreja desse jeito, hoje os jovens querem fazer desse jeito. Ou os jovens olham e dizem, não dava certo. Agora, e esses conflitos acabam gerando, ao invés de uma melhora, um abandono do serviço. Deveriam afiar, né? Esses conflitos deveriam ser oportunidade para que a igreja melhorasse. Vamos conversar. Vamos perceber quais foram os erros, o que é que a gente pode melhorar, ou se não tinha erros, se nós estamos errados hoje em olhar as coisas dessa maneira, isso seriam oportunidades. Para um crente maduro, conflito é oportunidade para crescer e mudar. Mas vamos aqui para o que nós estamos pensando na organização desse voluntariado. Vocês estão entendendo voluntariado como igual a serviço, como igual a ministério, mas enfatizando o fato de que, como diz o pastor Rod, ele diz que a igreja é um negócio muito engraçado, porque é um lugar que você paga para trabalhar, né? Você não trabalha para ganhar e nem você fica neutro, só trabalha. Você paga para trabalhar. Só a graça de Deus que pode explicar um organismo como a igreja. Mas como é que nós organizamos a coisa? Nós começamos com um porquê. Então, você precisa iniciar com o motivo pelo qual você está servindo, aquele ministério existe. Por que existe mocidade? Por que existe ministério de mídia? Como é que isso se integra na visão geral da igreja? Essa organização que às vezes nos falta. No sentido de eu, como servo, não pensar-me como pertencente a um corpo, que é a igreja local. Mas aí, o quê? Então, a partir do porquê, o que nós vamos fazer? E, então, uma metodologia. Qual é o nosso problema? Nós ouvimos o chamado do mestre, nós seguimos o mestre, nós dizemos, vamos servir ao mestre, e aí vem logo a pergunta, como eu vou servir ao mestre? Não sei. E aí você começa meio improvisado e vai seguindo a sua vida em um tipo de improviso, de serviço, que não te leva a uma efetividade melhor e não leva a igreja a uma efetividade melhor. O como é a última pergunta. O método, como faremos, é a última pergunta que deve ser feita. Assim como você está escrevendo um texto, monografia, seja lá o que for, qual é a última coisa que você deve fazer? O último passo é escrever o título. O título é a última coisa da sua monografia. Por quê? Porque até terminar, você não sabe o que vai entrar lá. Você até planejou e tal, mas tem uma mudança. Quando você terminar, deu o último ponto lá, no último capítulo, aí você vai pensar no título. Você vai ler todinha. Então, a gente começa do fim, que seria o como, e muitas vezes metemos os pés pelas mãos. E quando surgem problemas, nós pensamos, e aí, como nós vamos resolver tal problema? Aí inventa outro ministério. Aí não dá certo. Aí como nós vamos resolver esse outro problema? Não fazendo outro encontro. Nós vamos fazer outro método. Nós vamos tentar. E isso vai cansando, irmãos. Isso vai desgastando, porque nós estamos sempre tentando coisas que não dão certo. Porque o povo não entendeu o como ainda. Não entendeu o como que vem do porquê e então do o quê. Por quê? E eu tenho pensado que o porquê flui da teologia. Isso é óbvio. Se eu entendo essa teologia do discipulado, eu acho que todo crente, no mínimo, deve ter entendido o que é o discipulado. Para se converter, é necessário entender o que é discipulado. Mas essa teologia nos leva a seguir a Cristo, que nos leva, então, à santidade. É aqui que a gente começa. Mas o que é que nós teríamos aqui, né? Isso aqui não é um cristão, é um empresário, mas ele muito pode nos ajudar nessa organização desse serviço. Peter Drucker, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, o que ele quer dizer por cultura e por estratégia? Estratégia é o método, né? Como nós vamos fazer? Que tipo de ministério?
Se você fica só tentando estabelecer estratégias e não cria uma cultura, a cultura come a estratégia no café da manhã. É besteirinha. Vamos pensar numa coisa aqui. Nós temos uma cultura do atraso. Temos uma cultura do atraso, né? Da alma brasileira. Faz parte, Sérgio Buarque de Holanda já dizia lá em Raízes do Brasil, que desde o início da nossa colonização, nós fomos instruídos a ser indolentes, né? A sermos pessoas que não são tão preocupadas com as regras assim. Beleza, faz parte da nossa nascença, né? Dizia ele, do nosso sangue, eu não creio nisso, mas faz parte do modo como nós fomos instruídos. Mas, o que é que eu posso fazer para resolver a cultura do atraso? Então, vou estabelecer punições. Caso o crente chegue atrasado na EBD, ele vai levar falta. E com 3 faltas, ele vai ser reprovado. Aí sabe o que é que o crente faz? Ele fala assim, ó, sim. E aí? Vou ser reprovado, beleza. Eu vou perder o curso, tem diploma, vai instruir alguma coisa no meu trabalho, vai melhorar meu salário. Esse tipo de estratégia não faz sentido nenhum, nem de punição, nem de agrado. Percebe que na lógica do reino, e mesmo o empresário falando, e faz sentido, na lógica do reino faz mais sentido você ensinar e você estabelecer uma cultura comunitária. O que seria uma cultura? Seria uma atmosfera, um jeito de todo mundo agir, de maneira que se outro chega no meio e age de maneira diferente, ele vai se sentir constrangido. Então, se todo mundo decide, faz um pacto de chegar na hora, e alguém intencionalmente, maldosamente chega atrasado, essa pessoa se sentirá como minoria. Ela não vai se sentir bem nessa atmosfera de pessoas que sempre chegam na hora. Percebe que a coisa é diferente? Não é só bater, não é só punir, mas é mostrar para essa pessoa que ela não está dentro de uma lógica ou de uma visão que opera sobre a igreja local. Por isso que nós precisamos chegar numa conclusão. O serviço dentro do discipulado cristão é essencial. Quando Jesus, nos evangelhos, em especial Lucas, diz: vocês devem deixar tudo, tomar a minha cruz e seguir-me, tanto o elemento da cruz como o elemento do seguir, que é um movimento, é um verbo de movimento, mas tomar é um movimento de trazer para si, a ideia é trazer para si e andar com ele. Ambos têm como pressuposto o serviço. O serviço está na pressuposição de ambos. Uma vez que tomar a cruz, um dos elementos da cruz de Cristo é o serviço. Olhe para o Senhor. O Senhor veio para quê? Para que ele desceu do céu. Um dos elementos, dos motivos pelos quais Jesus encarnou, é para que ele pudesse servir. Se nós fôssemos pensar em Marcos, no Evangelho de Marcos, qual seria o versículo central? Vamos ver os crentes aí. Qual seria o versículo central que geralmente nós ensinamos, que é o versículo tema do Evangelho de Marcos? Marcos 10, 45. Vou dar a dica. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos abrir lá. Marcos 10, 45. Porque você vai perceber entrelaçados os temas da salvação, ou seja, teológico, e do serviço, ou seja, discipulado. Marcos 10, 45. Tem uma ênfase aqui na Nova Almeida Atualizada com a palavra próprio. Pois o próprio Filho do Homem. A ideia é mostrar, olha, até ele, porque uma coisa sou eu, que não vim para ser servido, mas para servir. Mas o próprio Filho do Homem, esse Senhor poderoso, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem uma teologia da salvação aqui, a ideia de resgate é troca. É muito parecido com Levítico, né? Dá algo, então você dá o bode, você dá o sangue em troca da redenção, em troca do perdão. Jesus fez a mesma coisa por nós. Deu-se para que nós fôssemos salvos.
mas tudo isso está envolto em serviço. Não existe essa teologia abstrata, né? Jesus veio, deu a sua vida, derramou o seu sangue, sim, mas ele deu isso com um coração de servo. Um coração que nos cumpre imitar. Nós não podemos imitar a substituição, a redenção. Eu não posso morrer por você. Eu não posso entregar minha vida para que você seja salvo. Isso é uma impossibilidade. Mas eu posso imitar Jesus em que sentido? Com um coração de servo. De dedicar a minha vida à sua vida para que você seja abençoado através do que Deus tem me dado. Seja financeiramente, seja de tempo, seja de dedicação, de ouvido, de conversa e assim por diante. Então, se o serviço é esse aspecto central na salvação, no discipulado cristão, então também é um aspecto essencial da igreja. E sendo assim, seria um aspecto essencial do nosso cristianismo. Não é à toa que o Evangelho de João é estruturado dessa maneira. Você tem 2 livros, um livro dos sinais e um livro da glória. E o que é que demarca a transição entre os 2 livros? Os sinais provam que Jesus é o Filho de Deus. Sinais escolhidos, preparados e estabelecidos pela revelação para mostrar isso. 7 sinais, sinais perfeitos. Uma revelação perfeita do Filho de Deus. Na transição, é dito que os homens não criam, ou os judeus em si não criam em Jesus porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles até entendiam, mas eles preferiram a glória dos homens. Tem tudo a ver com o serviço isso. Tudo a ver com o serviço. De tal maneira que a transição para o livro da glória, que começa com os discursos de despedida, especialmente capítulos 14 ao 18, nós temos uma transição para esses discursos de despedida, onde Jesus está preparando os seus discípulos para viverem sem Ele, viverem com o Espírito, o próximo passo. Mas o capítulo 13 demarca aquela grande história de Jesus lavando os pés dos discípulos e dizendo: é assim que vocês devem viver. É pelo amor, é pelo serviço. Se eu faço, não imitem os governadores deste mundo, me imitem. Eu falei que amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus tem tudo a ver com isso. Não é à toa que está na transição, porque já dizia John Milton, um poeta, que o diabo prefere reinar no inferno do que servir no céu. O diabo prefere reinar no inferno do que servir no céu. E os crentes, ao contrário do diabo, vamos fazer como o autor de Hebreus, né? Eu estou pressupondo isso. Os crentes, eles vivem e observam a vida como? Eles dizem: eu prefiro servir no céu do que reinar no inferno. Eu prefiro ser um porteiro do céu do que ser um imperador no inferno. Por quê? Porque o meu Senhor está lá. Porque o meu Salvador está lá. E eu estou unido a Ele. Como nós já dissemos, Deus se tornou servo para salvar. Deus tornou-se aquilo que nós devemos nos tornar no dia a dia da igreja. Seguir Jesus, ouvir o chamado do discipulado, é servir. Nós estamos aqui não tratando de um outro elemento central, intencionalmente, que é o elemento da santidade. O elemento da santidade, de maneira básica, ele se refere a você e o modo como você lida com os seus pecados, com os seus ídolos. Eu escolhi não tratar desse tema, uma vez que nós estamos enfatizando a comunidade. Então, vamos pensar não só na santidade individual, mas no serviço. E uma vez que eu penso que as coisas estão entrelaçadas também. Quando eu sirvo o meu irmão, eu me torno mais santo. Não tem como. Não tem como. Ao dispor meu coração, e como Paulo fala em 2 Coríntios, abrir para tornar morada para você, e que seu coração também se torne morada para mim, me acolha, nós nos santificamos nesse processo. Nós nos tornamos pessoas melhores, uma vez que nós começamos a deixar esse autocentramento e começamos a pensar no outro, ser graciosos para com o outro. O outro texto central que eu destacaria está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Você já sabe decorado, né? Filipenses 2, do 5 ao 8. Um momento crucial na carta aos Filipenses, quando Paulo está pensando em irmãos que consideravam-se superiores aos outros. Eles olhavam para si e diziam: eu sou melhor do que fulano, eu faço mais, eu tenho mais, eu sou mais inteligente. Paulo diz: não façam isso. Considerem os outros superiores a você. Nunca você superior aos outros.
Não tenham em vista os seus interesses próprios, mas os dos outros. Então Paulo se enreda em uma poesia ou em uma música que exalta o modo como Cristo fez isso. Versículos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de, aí abre parênteses, pensar, agir ou sentir, fecha, de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tenham em vocês este mesmo modo de pensar. Isso aqui é cristianismo base, e eu digo que isso é o argumento cala-boca de Paulo. Sabe o que é um argumento cala-boca? Você está discutindo com alguém, vai argumentos para lá, argumentos para cá. O argumento cala-boca é aquele argumento que o outro não tem como responder. Então, se os irmãos propevódias sintam que estão com problemas, não estão se dando bem, o serviço não está dando certo, os irmãos são orgulhosos, eles estão respondendo Paulo. Paulo diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês amam Jesus? Vocês creem em Jesus? Sim. Pois ajam igual a ele. Ponto final. Tenham em vocês, não o mesmo modo de Paulo, mas tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus? Cristo. Se vocês se dizem cristãos, é isso que vocês deveriam fazer. Tem como um cristão rebater isso? E dizer, não é bem assim não, Paulo. Você está delirando, as coisas... Olha, e o pior é que alguns tentam, né? Alguns tentam dizer, mas isso aqui é na teoria. O senhor não sabe quantos anos eu estou nessa igreja aqui? O senhor não sabe o que eu tenho sofrido? Aí nós voltamos, certo? Você pode ter passado por muita coisa, mas vamos ler de novo. Vamos de novo? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ao que parece, existe empatia no Evangelho, existe cuidado no coração do Evangelho, mas tem algumas coisas que a gente precisa superar. Tem algumas coisas que nós precisamos simplesmente obedecer. E eu creio que é nesse processo de obediência que a cura está. De deixar de lado algumas mágoas, alguns problemas, dizer, eu vou servir, eu vou dar essa chance. E é quando você decide fazer isso que a cura vem. Que a resolução vem. Enquanto você fica fechado em suas amarguras, você não vai para canto nenhum. E dentre outros textos, como eu falo, aí eu destaco 1 Pedro 4,10, que é de vários textos da ética do Novo Testamento, nós temos um imperativo para o serviço. Leiamos 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a graça de Deus, ou a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros, mandamento da reciprocidade, e a ideia de administrar que me chama a atenção. Administrar o que você tem recebido. Ser um bom administrador. Alguns dizem, não, a administração não tem nada a ver com igreja é um povo diferente. Certo, nós não somos empresa, mas nós somos administradores. Não de coisas físicas, também de coisas físicas, mas em especial de coisas espirituais, de um tesouro que é o Evangelho que nos foi dado. Quando me digam a hora aí, viu? Senão eu me perco. Nós vamos até 1h da tarde, aí depois a gente almoça. Estou brincando. Vamos para outro texto. Esse texto a gente vai passar mais rápido, mas acho que vai ir para Efésios capítulo 4, por favor, na sua Bíblia. Efésios capítulo 4 é o texto central para ministério na igreja, pensar esse ministério, e aqui vamos passar em linhas muito rápidas a ideia da unidade e da multiplicidade deste ministério, ou dessa graça que nos é dada. Primeiro, versículos 7 a 8. Efésios 4, 7 a 8. Amém? Bora. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E continua nos próximos
9 e 10. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há muitas linhas aí que nós poderíamos perceber acerca do serviço, mas eu quero chamar a atenção pelo menos duas linhas centrais aqui. Primeiro, o que fundamenta o serviço é a graça de Deus concedida em Cristo Jesus. Eu posso te servir, eu posso responder a esse chamado, dizer, eis-me aqui, usa-me, porque a graça de Deus me atingiu. Olha como Paulo começa, e antes ele havia destacado a unidade, né? Há uma só fé, um só batismo, um só Deus. Nós deveríamos andar juntos. Por que é que nós não andamos juntos? Depois, a partir do 9, ele destaca essa multiplicidade. O que é que acontece no versículo 7? A graça foi concedida a cada um de nós. Nós somos um, mas cada pontinho desses que perfaz esse corpo, cada um de vocês que tem nome e sobrenome, recebeu da graça de Deus. E uma vez que recebeu, é responsável. Uma vez que tomou para si, agora precisa fazer alguma coisa. E essa graça foi concedida em que medida? A ideia aqui de medida é de metro, ou metron. É como tanto a ideia de uma régua como de uma balança. Então, você recebeu a graça segundo a medida de quem? Do dom de Cristo. Então, imagine o seguinte. Você, para servir, você, para andar com Deus, você precisa de uma medida da graça de Deus. E Ele olha para você individualmente, Ele sabe a medida que é necessária para que você sirva. Ou você acha que não sabe? Você acha que Ele não te conhece? Ele te conhece tão profundamente que Ele sabe de todas as tuas necessidades. Seus olhos são olhos de fogo. E penetrando no teu coração, segundo o seu olhar e seu julgamento perfeito, Ele dá a medida necessária de graça que você precisa. Por isso que eu tenho pensado no serviço da seguinte maneira. Todos os membros da igreja do Senhor Jesus precisam servir. Se não servirem, eu não vou puni-los, tirando-os da membresia. Não é isso. Mas eu vou entender que eles não são crentes ainda. Então eu vou convidá-los a visitar a nossa igreja, a ser servido, como um descrente faria. Não é assim que um descrente é? Ele não conhece o Evangelho, ele não recebeu do dom da graça de Cristo. A única possibilidade que está se projetando de alguém estar na igreja e não servir, sendo membro, é que essa pessoa esteja em pecado ou passando por uma grande dificuldade que precisa ser pastoreada. Então, temporariamente, ela é afastada do serviço para ser cuidada e depois ela é devolvida. Agora, se esse cuidado demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, que tipo de cuidado é esse? Que tipo de problema é esse? Precisamos ser um pouco mais objetivos nas coisas. Precisamos pensar de maneira um pouco mais objetiva acerca das coisas. Se não estou servindo, é porque eu estou com um problema. Então, procuro pastoreio. Se eu procuro esse pastoreio e passam muito tempo, passam anos e não se resolve, o problema é comigo. O que é que está acontecendo comigo que me impede de servir? E Paulo vai dizer que essa medida do dom de Cristo é dada no sentido de que ele sobe às alturas, e está citando Salmo 68, leva cativo o cativeiro, leva a morte com ele, leva a lei, leva o pecado, e do alto ele distribui dons aos homens. Nós sabemos que é o Espírito Santo que o faz enviado do alto. Paulo faz uma exegese, dizendo, o que quer dizer ele subiu, senão que antes também desceu até as regiões inferiores da terra, ou seja, foi sepultado. Jesus desceu do céu, veio como homem, ainda entrou na terra sendo sepultado
dentro daquele local de sepultamento, o que desceu é o mesmo que subiu acima de tudo, e preste atenção no final do versículo 10, para encher todas as coisas. E aqui nós precisamos fazer uma conexão. Se a graça é dada segundo a medida do dom de Cristo, o final da argumentação é que ele subiu para encher todas as coisas. A ideia aqui de uma plenitude. Cristo preenchendo cada centímetro quadrado do universo. Cada átomo. Cristo será tudo em todos. Será o dono de todas as coisas. E isso começou na ressurreição. Agora veja toda essa imagem cósmica que Paulo descreve aqui para nós. Esse domínio completo. E agora volta para a tua vida e pensa. Se eu não estou servindo, o que é que eu estou dizendo ao Senhor? Senhor, a tua graça não é suficiente para ligar o meu motor. O teu combustível está adulterado, Senhor. Eu não consigo ligar. É isso que nós estamos comunicando ao Senhor. Agora pensa nesse Deus que é capaz e suficiente para encher todas as coisas. Será que Ele não pode encher a tua vida? Você de fato considera-o impotente para isso? Aquele que encheu todas as coisas e que encherá, Ele enche minha vida facinho. É só me dispor a esse enchimento. Encham-se do Espírito. E é esse Espírito que concede uns para apóstolos, outros para profetas, distribui os dons e assim nos leva ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do serviço. Olha o versículo 12, ver se eu consigo voltar. Desempenho do seu serviço é algo meio estranho, porque você deve servir na igreja com que propósito? Para o desempenho do seu serviço. Então é meio que servir para servir mais. E servir mais para servir mais. Eu não diria que é algo circular. É algo numa espiral ascendente. Por isso que, como disse meu amigo, né? A igreja é um lugar estranho. Você paga para trabalhar e você trabalha para trabalhar mais. Uma vez que você trabalha, busca o crescimento dessa igreja, o que é que vai acontecer? Vão chegar mais pessoas. E você vai ter que trabalhar mais. E essas outras pessoas vão começar a trabalhar, e elas vão trabalhar mais para chegar mais pessoas. E vocês vão plantar a igreja, e vocês vão desenvolver, e as necessidades vão aumentar. Chegarão pessoas que precisam de um cuidado especial. Vai haver uma necessidade de cuidar mais e melhor. Então, é o serviço para o desempenho do serviço em si. Pode parecer estranho, mas é isso que acontece. Eu queria trazer então aqui para vocês, acho que ou travou ou acabou, mas algumas considerações sobre como nós deveríamos fazer isso. Opa, voltou. Ou fui eu ou foi tu? Foi tu, né? Tá bom. Então, primeiro nós precisamos voltar ao discipulado de base. O que eu tenho visto é que às vezes nós avançamos em alguns temas, e eu até agradeço pelo tema que vocês escolheram, né? Pensaram nesse tema, uma vez que nós precisamos voltar às raízes da nossa fé para nós pensarmos onde foi que nós erramos. Onde foi que nós tropeçamos no processo? Por que não está dando certo? Precisamos voltar ao Evangelho, ao discipulado de base. Também, desenvolver uma atmosfera de serviço e de ensino. Uma atmosfera, como diz o autor de Hebreus, que eu possa considerar você e te estimular às boas obras. Precisamos derrubar algumas barreiras, irmãos, em que eu nem aceito uma exortação, nem tenho coragem de ser exortado. Derrube essas barreiras agora. Agora. Que você se torne alguém ensinável, mas também alguém com capacidade de ensinar. E não terceirize isso só para os pastores. Eles têm que ensinar, sim, é a sua responsabilidade primária. Mas você, como crente, se você está vendo alguém que não serve, você chame e estimule essa pessoa às boas obras. Cuidado para não ser um bruto ou uma bruta, né? Teve um rapaz que eu estimulei a fazer esse tipo de serviço, né, de exortação. Aí o irmão faltou na EBD, ele chegou para o irmão e disse assim: irmão, não veio para a EBD, pô, não venha para o culto à noite, não, você está expulso. Aí o irmão veio falar comigo: pastor, pelo amor de Deus, eu estava doente e tal. Calma, não seja assim, não seja bruto.
Então, fale a verdade em amor. Você sabe nas Escrituras como deve fazer, como deve exortar e como deve receber exortação. Próximo. Cultivar um relacionamento espiritual e dinâmico. Um relacionamento que não nos conduz apenas a esta comunhão superficial, mas a uma comunhão espiritual. Os pequenos grupos são uma boa maneira de fazer isso. Os relacionamentos que se desenvolvem no serviço também. Então, servindo lado a lado, eu começo a te entender melhor, entender tuas lutas. Quantas vezes, é interessante isso acontecer, né? Quantas vezes em serviços fora da igreja, fazendo missão, a gente está em um momento de oração, um momento de consagração, e uma pessoa começa a chorar, e nós vamos sentar com ela, entender ela, pastorear, a gente percebe um problema espiritual ali acontecendo. Mas houve uma oportunidade para isso acontecer. Se nós chegamos domingo à noite, saímos logo que terminou o culto, como é que nós vamos desenvolver esse tipo de relacionamento? Precisa dar oportunidades e receber oportunidades para isso acontecer. E, enfim, investir na preparação de lideranças, como tem sido feito. Próximo, por favor. A ideia da visão é essa. Você precisa começar pelo porquê. Por que eu estou seguindo ou fazendo este ministério? Qual o propósito? Então, se você é líder de ministério, eu queria te dar essas dicas, né? Desenvolva uma visão inspiradora da coisa. Uma visão que inspire as pessoas a andar com você, a pensar junto, a desenvolver. Uma vez que a igreja é esse corpo estranho. Você vai fazer sacrifícios por algo que você não ama? É impossível. Então, você está no ministério infantil, você precisa amar ardentemente aquelas crianças. Você precisa entender que você não está contando uma historinha para elas. Você está lidando com a salvação da alma delas. Isso é uma visão inspiradora. Uma visão inspiradora é você saber que uma criança de rua que chega aqui, talvez ela morra dessa semana para outra. E talvez você perca a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Isso é uma visão inspiradora. Eu digo isso porque já aconteceu com a gente. De uma semana para outra, a criança será afogada. Então, é esse tipo de coisa que nos une para entender o que nós estamos fazendo e não apenas cumprindo certos padrões ou rituais. Apresente a solução para um problema. Aqui a ideia é perceber o que o problema nos traz e que soluções nós poderíamos dar. Qual o problema central da missão? Existem pessoas que não adoram Jesus ainda, no bairro Triângulo. Qual a solução que nós vamos dar para esse problema? Nós vamos evangelizar, né? E procurar métodos para alcançar essas pessoas de variadas maneiras. Conecte a visão à sua história de vida. A sua história de vida precisa estar imersa nisso. Como é que esse ministério te transformou? Se você é líder de ministério, ou se você trabalha no ministério, eu te chamasse aqui. Você poderia dar um testemunho sobre o seu ministério, sobre o que você tem feito nessa igreja local? Você poderia falar aqui sobre como tem sido transformado por servir nessa área? Como Deus tem tocado no teu coração? Você precisa pensar nisso. Como é que esse ministério se integra à tua história de vida? Sempre que possível, simplifique a visão, a missão e os valores. Qual é a visão desse ministério, qual a missão e quais são os valores norteadores. Estabeleça metas e alvos. Aqui não é essa meta empresarial, mas metas a longo prazo. O que é que nós queremos alcançar com isso? Qual o nosso sonho? O que eu tenho percebido aqui, pode passar, por favor. Nós fazemos as coisas, muitas vezes, em geral, digo novamente, no improviso. Nós vamos atirando e quando acertamos, opa, deu certo. Mas nós não percebemos que nós perdemos muito tempo nessas várias tentativas. Discipulado, ele nunca acontece por acidente. Porque deu certo, porque deu uma coincidência aqui. Tudo é intencional, ou deve ser intencional. Por isso que metas e alvos são necessários. Então vamos pensar no que é essa cultura de serviço. É uma cultura que é informada pelas Escrituras, como nós temos falado. É a regra do discípulo, é a Escritura. Mas é animada pelo Espírito. Algumas pessoas servem sem brilho no olhar. Quando a gente fala de metas e alvos, eu não gosto tanto da palavra, mas poderíamos falar de sonhos mesmo. Pessoas visionárias. Eu tenho
uma grande inveja na minha vida. Inveja gospel, né? Pode ter inveja gospel. Mas a minha inveja, até a garrafa se revoltou com a inveja. A minha inveja, sabe de quem é? Eu, como uma pessoa normal, eu preciso ser incentivado de vez em quando a continuar. Eu preciso, como pastor, às vezes parar de pregar e ouvir pregações. Uma vez por ano eu tento sair para fora para ouvir um povo de outro lugar, me ensinar alguma coisa. Eu preciso, às vezes, de ânimo para continuar a caminhada. Às vezes não, sempre. Senão eu vou desanimando. Como todos nós. Agora, tem umas pessoas que eu chamo de gênios. São pessoas geniais. Elas são pessoas que elas não precisam disso. Elas podem estar na pior situação do mundo, elas continuam fazendo o que tem que ser feito. São gênios. É um Beethoven que está surdo, mas bota o canudo de ferro no piano, morde o canudo, e para ouvir as vibrações, para montar as suas sinfonias. É esse tipo de gente que eu estou falando. São gênios. É muito raro achar um gênio na igreja. E gênio pode ser em várias áreas. Tem um gênio do evangelismo. É aquela pessoa que, eu conheci alguns, né? Que se lhe encontrar na rua, até se essa pessoa, às vezes idosa, esquece que você é crente, ela prega para você, porque ela esqueceu que você é crente. No meio da rua. Mãe tinha raiva de um desses, que ela vinha com as sacolas da feira, aí esse encontrava ela na rua e dizia, espera, eu vou pregar o evangelho. Aí ela ficava com a sacola, às vezes botava no chão. Mas são esses gênios, né? São essas pessoas raras. Mas, digamos que tem uns gênios aqui, que Deus abençoe sua vida, que lhe use cada vez mais. Mas nós, pessoas normais, né? Os outros, nós precisamos de ânimo do Espírito. Os gênios também. Mas a gente precisa mais de ânimo, de sonhar. E eu digo que os profetas, eles são esse grupo na Bíblia, no Antigo Testamento, que não somente exortam, mas eles animam. Eles fazem o povo pensar em um local onde eles não estão ainda. Então é mais ou menos a ideia de estar no deserto e o profeta está dizendo, nós vamos chegar em Canaã, se animem. É imaginar. Essa ideia de imaginação profética. Vamos imaginar esse tempo onde a igreja toda estará servindo. Vamos imaginar essa igreja entrando com força nesse campo de descrentes, de pessoas que não conhecem ao Senhor neste bairro, animada pelo Espírito. É uma visão, em terceiro, que é ensinada constantemente no discipulado eclesiástico. Na IBD, nos pequenos grupos, nas pregações, tudo se volta para o discipulado, alimenta o discipulado e é retroalimentada. E essa visão é continuada na observação de exemplos de servos da comunidade. Pessoas, então, que, ou gênios, ou pessoas que se tornarão esses homens e mulheres responsáveis, que vão ouvir e vão obedecer, essas pessoas se tornarão os exemplos da comunidade. Você é um desses exemplos? Você sonha em ser? Tem um rapazinho de 12 anos lá na igreja que ele diz, pastor, meu sonho é ser diácono. Eu digo, meu filho, que Deus lhe preserve, né? Porque o sonho dos meninos geralmente são outros. Mas ele tem, e ele prova, né? Não é só da boca para fora. Ele prova que ele quer de fato servir desde cedo. Mas quais seriam os caminhos para a consolidação? Uma clareza no processo. Para ser discípulo, para ser membro dessa igreja, você precisa ter a clareza da visão que essa igreja tem sobre serviço, sobre discipulado. Se não há clareza nos processos da igreja, não haverá clareza nos processos ministeriais. Como é que se faz para se tornar membro? Como é que se faz para ser membro, para continuar esse ministério? Então a gente vai passar aqui em alguns pontos. Primeiro, ter uma visão ministerial clara. Por favor, passe. E aí vem outro. Aí, sumiu. Mas é porque o Data Show se negou a mostrar a imagem dele. É Steve Jobs. Quando ele fala que a simplicidade é a máxima sofisticação. Quando ele estava imaginando o iPhone, né? E dentro da Nokia, com vários botões e outros celulares que tinham na época, ele pensou, o que é que poderia ser o mais simples? O que poderia ser o design mais limpo, né?
E aí ele tem essa frase: a simplicidade é a máxima sofisticação. Nossa visão não precisa ser complicada, cheia de coisas. É uma visão simples e clara e que possa ser cumprida. Então, clareza seria o quê? A habilidade de comunicar o processo e ser entendido pelas pessoas. É meu sonho aqui. Meu sonho é ser tão claro ao ponto de um dia eu falar sem coisas e os irmãos entenderem sem coisas. Eu tenho orado por isso. Essa habilidade é difícil, uma vez que sempre há uma distância aqui entre nós, entre o que nós falamos e o que os irmãos ouvem. Nós esperamos resolver isso por meio da clareza da parte dos líderes, mas também da boa disposição de ouvir da parte dos liderados. Tem gente que não tem boa disposição em ouvir, né? Ouve a coisa muito clara, mas ainda faz questão de interpretar errado. Aí eu não digo que é erro de clareza da liderança. É erro na disposição de ser humilde e ouvir o que foi falado de maneira muito clara. Então precisamos definir qual o tipo de discípulo que se quer nesta igreja. Qual é o propósito? Então a gente vai excluir outros discípulos que não se encaixam tanto? Só que tem igreja por aí. Problema nenhum. Certo? Quer ser um discípulo desleixado? Quer ser um discípulo que vive em pecado? Algumas igrejas, infelizmente, aceitarão. Mas qual o tipo de discípulo desta igreja? Qual o propósito em ser? Como cada atividade da semana se encaixa nesse processo de ser discípulo? Se encaixa? É feito porque sempre foi feito? Ou tem uma lógica direcionadora? A clareza é, por favor, defina, exemplifique, pode passar, avalie e discuta. A ideia desses quatro é definir a visão, exemplificar a visão, mostrar várias possibilidades de que ela possa acontecer, avaliar, os irmãos estão entendendo, faz sentido, irmãos, e discutir. Vamos discutir se a visão para tal ministério ela pode e deve acontecer. Próximo. Estou correndo aqui. Observar a membresia. Então, precisamos pensar que membresia não é simplesmente o cumprimento de um rito, mas é um processo que a igreja estabelece e quem quer entrar nesse processo precisa estar ciente. Aqui, eu vou lhe dizer que é complicado o seguinte: nós temos feito essa mudança nos processos da igreja. Mudanças a ponto de lidar com o estatuto, de lidar com tudo que a igreja pensava antes e mudar. E uma das coisas que nós temos encontrado como barreira é, para os novos membros é muito fácil ensinar isso e cobrar isso deles, muito fácil. Então, os que estão entrando agora estão entrando na visão que nós queremos para a igreja. Agora, qual é a dificuldade? Os velhos membros. Porque mexer no que está quieto, né, é sempre difícil. Mas eu dou graças a Deus que a maioria tem aceitado esta nova visão sobre servir, e a visão é: todo membro é um servo e todo servo é um membro. Entenderam a visão? Todo membro é um servo. Todo membro que está no hall de membros precisa servir, a não ser que esteja sendo pastoreado por uma mágoa, uma dificuldade ou por um pecado. Ponto. E todo servo é um membro. Quem não for membro da igreja não serve. E ponto final. Mas então, no evangelismo. Sim. O evangelismo é pouca coisa para você? Não, mas no ministério infantil. Sim. E o ministério infantil é pouca coisa para você? Porque eu só aceito que sirva na igreja se eu puder pastorear e ser responsável por essa pessoa. Se ela não é membro da igreja, eu não serei. Pense em termos muito práticos. Você coloca um adolescente que não é membro da igreja, 17 anos, para cuidar de crianças. Acontece um acidente, uma criança morre. Quem é que vai resolver esse pepino aí? O adolescente não é. Não é membro da igreja. Quem é responsável por isso? A vida real ela é complicada, né? Próximo. Iniciar uma construção circular. A partir da visão direcionadora da igreja. Começar a construir em torno disso e nunca ao contrário. Começar com o porquê nós fazemos as coisas. Claro que precisamos pensar no contexto que nós temos hoje, sim. Então, por que nós começamos pequenos grupos lá na nossa igreja? Porque um dia específico na semana para se encontrar, como o culto de quarta-feira, não era mais viável. Uma vez que pessoas tinham responsabilidades separadas. Alguns trabalhavam na quarta-noite, outros estudavam na quarta-noite.
Então, de uma necessidade que vem do contexto também, mas integrada à visão da igreja, que é adoração, comunhão e missão, pensando na comunhão, então nós pensamos que pequenos grupos poderiam resolver esse problema. Os pequenos grupos escolhem o dia que eles vão se reunir. Não sou eu que mando, não sou eu que ordeno. Eles escolhem qual é o melhor dia que eles podem se reunir. Então, é nessa coisa mais livre, mais orgânica, que os pequenos grupos têm dado certo. Não na rigidez de um dia, de um horário e tal, no mesmo lugar. A vida da igreja vai fluindo mais e se tornando mais dinâmica. Próximo, insistir no processo. Às vezes o processo é duro e ele traz dificuldades. Eu começo, tenho dificuldades, aí logo eu desisto. Insista, a tua visão não já foi confirmada nas Escrituras? A tua visão não concorda com a visão da liderança, a visão da igreja? Se todo mundo andar junto, entender que está cumprindo a vontade de Deus, não desista não. Insista no processo. Muitas vezes nós ficaremos desanimados, mas às vezes nós precisamos vencer uma coisa que os administradores chamam dessa montanha da dificuldade inicial, da barreira da dificuldade inicial. Todo negócio tem esse problema. Então demora para pegar, mas quando pega, aí você vai ver. Mas demora, você tem que subir aquele morro. Mas quando você atravessa essa primeira barreira, esse primeiro ano, às vezes são 2 anos, 3 anos, alguns falam de 10 anos para mudar uma cultura de uma igreja. Quando você passa essa primeira barreira, você vai ver a água fluindo. E algumas observações para nós encerrarmos. Tenha capacidade de autocrítica no processo. Se você está errando, tenha a capacidade de perceber que está errando. Próximo. Coragem de correção. Como eu falei, tanto coragem de corrigir como de ser corrigido. Se você no serviço está cometendo alguns erros, não está com a visão correta ou não está conseguindo viver a visão, tenha esta coragem de ser corrigido ou de corrigir o outro. Também precisa de sensibilidade ao código eclesial. Isso aqui seria a ideia de o que a igreja tem feito desde a sua fundação. Existe um código, uma cultura aqui que foi implantada desde seus fundadores. Então, o que eu estou dizendo é para negar essa cultura? Não, é preciso ter sensibilidade a ela. Mas também que todos tenham a sensibilidade de perceber que talvez nós precisemos mudar algumas coisas que eram feitas. E, por último, a confiança no Deus que é servo. Se Deus desceu do céu para servir, eu tenho muita esperança que a igreja do Senhor Jesus vai conseguir servir melhor. É aquela música que a gente canta, né? Que a tua igreja te sirva, vocês conhecem, melhor. Esqueci o resto. É Timóteo, né? Que a tua igreja te sirva melhor. Não vai aparecer aí, mas a cultura de voluntariado ela é circundada da visão, da personificação, da comunicação, repetição e da celebração. Às vezes a gente precisa parar e fazer uma festa. Irmãos, graças a Deus está dando certo. Vamos celebrar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu queria terminar com 1 Coríntios. Esse outro material não vou apresentar, mas terminar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, que eu tenho usado para estabelecer esta cultura de serviço, tanto para os líderes da igreja, como para todos os que servem. 1 Coríntios 3, 18 ao 23. Leia com o coração bem aberto, você rogar a Deus que isso se torne verdade em sua vida. Vamos ouvir Paulo. 1 Coríntios 3, 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo.
e Cristo é de Deus. Quando você for servir, e estiver no processo de servir, primeiro, não engane a si mesmo. Não ache que você é mais do que de fato é. O pior engano, o engano mais difícil de ser retirado, é o auto-engano. Porque o inimigo é você mesmo. Não siga a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo é a sabedoria do orgulho, de colocar-se acima dos outros. O serviço cristão não admite isso. E segundo, lembre-se que tudo nos pertence e nada nos pertence, ao mesmo tempo. Essa lógica estranha do evangelho que opera na igreja. Tudo é de vocês e nada é de vocês. Tudo. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo. Vocês vão reinar sobre o mundo, irmãos. A vida é de vocês. A morte é de vocês, foi conquistada. As coisas presentes são de vocês, as futuras também. Mas nada é de vocês. Porque vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Sirva na igreja como se ela não lhe pertencesse. E sirva na igreja como se ela lhe pertencesse. Entenderam isso? Se a igreja me pertence, eu quero cuidar dela. Se a igreja não me pertence, eu não me sinto dono dela. Ao mesmo tempo, eu quero cuidar, porque é minha casa, é minha família, é meu povo. E ao mesmo tempo, eu não quero mandar, nem humilhar ninguém, nem brigar com ninguém, porque eu não sou dono da igreja. Tudo é de vocês e nada é de vocês. Que o Senhor nos ajude a ter essa visão ministerial do siga-me, mas seguir servindo uns com os outros. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações. Ajuda-nos nessas linhas mais práticas a entender e a administrar o que o Senhor tem nos dado, de maneira que os ministérios, o como, seja guiado pelo porquê. Porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos quer bem. E é por isso que a Tua igreja está unida e deve permanecer unida servindo até que Ele venha. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.